Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero encontrar todos e todas bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre as ciências cognitivas, tentar introduzir no que são as ciências cognitivas, falar também sobre as questões filosóficas que normalmente são ensejadas, né, por essas ciências, né, ou por essa disciplina. Então, no nosso sumário, brevemente tratarei desses dois pontos. Bom, o que é a ciência cognitiva ou ciências cognitivas, né? E logo mais eu vou falar um pouco da diferença entre singular e o plural, né, do termo ciência cognitiva ou ciências cognitivas. Bom, essa disciplina surgiu nos anos 50 e 60 e surgiu ao mesmo tempo em que surgia, né, a inteligência artificial. Isso não é à toa, né? A gente vai ver que uma das metáforas que emerge para poder entender o funcionamento da mente é o computador, né? O computador como uma metáfora para poder entender fenômenos mentais. Nesse momento em que surge a inteligência artificial, há um projeto, que é aquele que a gente chama da inteligência artificial forte, cuja ideia era tentar encontrar um algoritmo geral por meio do qual a gente conseguisse resolver problemas em gerais. Então, uma espécie de solucionador geral de problemas. E a ideia que emergiu a partir daí é que se nós encontrássemos um algoritmo desse tipo, nós começaríamos a ter uma espécie de modelo, talvez bem interessante, para poder entender a inteligência em geral, já que nós, seres humanos, somos solucionadores gerais de problemas, né? Fazemos ciências, fazemos, enfim, uma série de artes práticas também, todas elas envolvem a resolução de uma série bastante diversas de problemas. Então, nós somos solucionadores, né, gerais de problemas. Então, a obtenção, né, de um algoritmo que nos permitisse, então, solucionar problemas em gerais, parece que seria um bom caminho para começar a pensar numa teoria da mente. Então, não é à toa que, no momento em que surge a inteligência artificial, é o momento também que surge a ciência cognitiva, com base nessa ideia, acerca da qual vou falar um pouco mais, do computador, né, como uma metáfora para compreender os fenômenos mentais. Bom, acho que é importante também chamar a atenção que as ciências cognitivas elas são um esforço interdisciplinar. Então, ela envolve a cooperação de uma série de disciplinas, como a filosofia, a psicologia, a linguística, a antropologia, a inteligência artificial e as neurociências. Todas elas tendo como objeto de estudo a cognição e os seus aspectos, né? Nesse sentido, a gente pode dizer que o assunto da ciência cognitiva não é novo. O assunto é tão antigo quanto a filosofia. A gente pode, olhando para os filósofos lá na antiguidade, eles já estavam interessados, né, digamos assim, em investigar aquilo que a gente chamaria da parte sensitiva e a parte inteligente dos seres animados. Em outras palavras, a alma ou a mente, né, para usar um termo um pouco mais moderno. Ou seja, esse é o objeto, esse foi um dos objetos e continua sendo um objeto da reflexão filosófica, por exemplo, na filosofia da mente, mas é então um objeto que passa a ser alvo de uma disciplina científica que tem, na sua metodologia, a investigação empírica, né? Se a gente for perguntar qual que é a diferença, então, já que estão tratando do mesmo assunto. Bom, a diferença, uma das diferenças, é que agora estamos abertos à investigação empírica. E essa investigação empírica é possibilitada por uma segunda diferença, que é uma suposição acerca do materialismo, né? Ou seja, a mente ou a cognição, elas fazem parte do mundo natural e elas podem ser investigadas empiricamente. Então, há uma rejeição, por exemplo, aqui no caso das ciências cognitivas, do dualismo, pelo menos, de substâncias, né? Não há a mente, ela não está fora do mundo material, ela não é algo que transcende, né, o mundo material, ela faz parte do mundo material e pode ser investigada pelos métodos empíricos que nós encontramos em outras disciplinas, né, como a física, a química, a biologia e assim por diante. Bom, uma das definições do Howard Gardner, por exemplo, vai dizer o seguinte: ele define a ciência cognitiva como um esforço contemporâneo com fundamentação empírica, como eu já ressaltei, para responder questões epistemológicas de longa data.
né? Principalmente aquelas relativas à natureza do conhecimento, seus componentes, suas origens, seu desenvolvimento e seu emprego. Veja que aqui, de fato, bom, a natureza do conhecimento, a cognição, digamos, é um termo mais geral que envolve o conhecimento comum dos seus subtipos, mas pode envolver também entendimento, também é uma forma de cognição e talvez não seja redutível, né, ao conhecimento. Então, todas as formas, né, de contato com o mundo estão aqui amparadas, né, nas ciências cognitivas, mas não só não só estamos interessados aqui em questões epistemológicas, né, estamos interessados também em explicar a origem, né, da cognição, como que ela funciona. Eu diria que até mais do que as questões epistemológicas, o que nos interessa aqui nas ciências cognitivas é muito mais explicar como que essas cognições ocorrem e quais são os mecanismos por trás dessas cognições, né? Por isso, essa ênfase na sua origem, no seu desenvolvimento, né? Como nós nos tornamos capazes também de realizar determinadas cognições. Temos que olhar o desenvolvimento cognitivo do indivíduo, da espécie ou do organismo. Né? Como que eles empregam, né, essas cognições. Então, tudo isso é alvo na disciplina das ciências cognitivas. Uma outra definição que aparece lá no Taggart, no verbete que eu compartilhei com vocês, né, ciência cognitiva. A ciência cognitiva é o estudo interdisciplinar da mente e da inteligência, abrangendo a filosofia, a psicologia, a inteligência artificial, a neurociência, a linguística, né, e a antropologia. Então, nada de muito novo acerca do que eu já disse. O objeto é a mente, o objeto é aquela parte sensitiva e inteligente dos seres animados. O que há de novo é o estudo através de métodos empíricos. Bom, ela surge também, a ciência cognitiva, ou ciências cognitivas, como uma rejeição ao behaviorismo. E é por isso que eu vou gravar um vídeo também sobre o behaviorismo, para poder ficar claro exatamente quais são as lacunas que foram vistas pelos cientistas cognitivos e que precisaram ser preenchidos, então, com a apresentação de um novo programa de pesquisa. Então, é interessante a gente entender um pouquinho do behaviorismo para a gente ter esse contraste e entender o que está sendo proposto de positivo aqui na perspectiva da ciência cognitiva. Bom, e como eu havia dito, já havia mencionado, né, uma das metáforas que nós utilizamos para poder entender a mente é a metáfora do computador. Na verdade, aqui a gente precisa destrinchar um pouco mais e usar uma das coisas que o Taggart afirma no verbete dele, ciência cognitiva. Na verdade, que a gente tem uma analogia de 3 termos: é o computador, a mente e o cérebro. E todos eles são importantes para que a gente ilumine a nossa compreensão da mente. Então, se eu penso mais especificamente no computador e faço a distinção que normalmente se faz quando a gente lida com sistemas computacionais entre a parte mais específica do software e a parte mais específica do hardware, a gente pode dizer que, bom, quando eu estou pensando mais especificamente no caso do hardware, eu devo pensar a mente mais especificamente em termos da sua estrutura cerebral, né? Quais são as partes do cérebro que permitem com que a mente realize as suas funções próprias, né? Do mesmo modo como no caso de um sistema computacional, o hardware é aquela parte que permite com que determinados algoritmos sejam realizados, né, concretamente num sistema. Bom, a parte do software, ela diz respeito àquilo que é mais propriamente a parte computacional do sistema, né? Qual que é o algoritmo, né, que está sendo implementado. E a ideia que surge nesse momento é pensar o seguinte: bom, as nossas capacidades cognitivas, como a percepção, como a memória, como a capacidade de fazer inferência, talvez ela possa ser explicada, talvez ela possa ser estruturada em termos computacionais. E se isso é possível, então parece que a gente tem agora uma agenda de pesquisa para poder desvendar os mistérios da mente. A gente vai tentar entender todas as nossas funções cognitivas como se elas estivessem implementando, né, diferentes tipos de algoritmos.
os quais precisam ser instanciados ou realizados numa maquinaria concreta, que no caso seria o cérebro. Então, tanto teríamos uma parte mais concreta, que é o hardware, o cérebro, coloca certas limitações, muito provavelmente sobre os tipos de algoritmos e os tipos de estruturas de dados que podem, né, ser instanciados e realizados nessa estrutura concreta, mas nós teríamos um outro nível para poder falar da mente, que é um nível computacional, que é um nível por meio do qual a gente vai caracterizar as funções cognitivas que são realizadas pelas nossas faculdades mentais, como a percepção, a memória, as inferências, a capacidade de fazer analogias e assim por diante. Então, é uma metáfora bastante importante que está na origem daquilo que a gente chama o cognitivismo clássico, que vai nos levar a entender a cognição em termos de computação, ou seja, conhecer ou ter cognições é, em grande medida, realizar computações, ou seja, operações ou manipulação de representações, como a gente vai ver mais adiante e como nós vamos ver em detalhes nas próximas aulas, quando nós entrarmos numa discussão bem vagarosa acerca do cognitivismo clássico. Né? Então, esse é um hexágono que aparece em muitos textos, apenas a título de ilustração, sobre a origem, né, das ciências cognitivas. A gente vê aí as diversas disciplinas, né, filosofia, psicologia, linguística, antropologia, neurociência, inteligência artificial, todas elas cooperando e com relações mais ou menos fortes de cooperação entre si. Né? Filosofia mais fortemente, por exemplo, ligada à psicologia e à linguística. A neurociência já tem mais conexões com mais disciplinas, com a antropologia, a inteligência artificial, a psicologia e a linguística. Bom, o que eu queria chamar a atenção, retomando o ponto que eu chamei a atenção no início da minha fala, é que ciência cognitiva e ciências cognitivas podem ser diferenciadas no seguinte sentido. Quando essas disciplinas elas se juntam e conseguem formular, né, digamos assim, um programa de pesquisa coeso, né, bem articulado, a gente teria aquilo que a gente chamaria de um resultado mais forte e que propriamente pode ser chamado de ciência cognitiva. Mas pode ser também que elas estão apenas cooperando, né, parcialmente na resolução de um ou outro problema mais específico, mas não há essa convergência teórica e nem talvez uma convergência metodológica. Então, essa seria uma união mais fraca dessas disciplinas e, nesse caso, a gente diria ciências cognitivas, né? Embora todas elas estejam interessadas na cognição, elas não estão interessadas da mesma maneira, nem estão utilizando exatamente as mesmas abordagens, talvez nem interessadas exatamente nos mesmos aspectos da cognição, embora todas comungando a cognição. Então, a gente tem uma versão mais forte, que a gente chamaria de ciência cognitiva, que ela vinga, e não vingando, a gente tem, né, as ciências cognitivas. Né? Sua forma mais fraca, a ciência cognitiva é meramente a soma das áreas já mencionadas, psicologia, inteligência artificial, linguística, neurociência, antropologia e filosofia. O trabalho interdisciplinar torna-se mais interessante quando há convergência teórica e experimental nas conclusões sobre a natureza da mente. Teoricamente, a abordagem mais fértil foi a compreensão da mente em termos de representação e computação. Então, a sugestão, já para começar a introduzir um dos paradigmas que a gente vai começar a investigar nas próximas aulas, que é o cognitivismo clássico, a ideia é que essas disciplinas convirjam em torno de dois princípios, né? Vai ser o computacionalismo e o representacionalismo. Já falo deles logo mais adiante, mas a ideia é que a gente consegue fazer com que essas disciplinas todas, né, filosofia, psicologia, linguística, antropologia, neurociência, inteligência artificial, elas se comprometam com um conjunto de princípios para poder estudar o fenômeno da cognição. Aí eu tenho uma versão mais forte da ciência cognitiva. Os métodos. Bom, aqui no caso do cognitivismo clássico,
nós temos a modelagem computacional e experimentos psicológicos, como eu já disse, é uma disciplina empírica. O que é essa modelagem computacional? Bom, como eu já vinha dizendo, para tomar aqui um dos exemplos, o David Marr, por exemplo, escreveu esse livro, Vision, onde ele propõe, de fato, que a gente deve entender, por exemplo, a percepção em termos puramente algorítmicos. A gente deve identificar o problema computacional que a visão tenta resolver e depois especificar, passo a passo, qual que é o algoritmo por meio do qual a visão realiza esse problema computacional. Então, o problema computacional da visão para ele é basicamente o seguinte: olha, as informações que chegam na nossa retina através do impacto da luz sobre os nossos receptores é basicamente bidimensional, porque diz respeito ao impacto da luz sobre a nossa retina. No entanto, a visão que nós temos, a percepção que nós temos, são de objetos localizados no espaço tridimensional. Então, de um lado, eu tenho imagens retinais, que é o produto do impacto da energia luminosa sobre as nossas retinas, e de outro lado, eu tenho representações de objetos no espaço tridimensional. E como que eu faço a passagem de um para o outro? O fato é que, dado qualquer conjunto de imagens retinais bidimensionais, eu tenho uma grande variedade de cenários tridimensionais que são igualmente compatíveis com essas imagens bidimensionais. Eu preciso, então, selecionar uma delas, porque a gente não vê o mundo de forma ambígua. A gente vê um mundo em particular apenas. Então, eu tenho que explicar como que essa tarefa computacional, como que essa transição de imagens bidimensionais para representações de objetos no espaço tridimensional ocorre. Qual que é o algoritmo que permite isso? Aí ele vai, ao longo do livro, especificando uma série de transformações nessas imagens retinais, elas são transformadas em uma série de passos através de uma série de suposições que o nosso sistema perceptivo faz acerca do mundo, até chegar nessas representações tridimensionais de objetos no espaço tridimensional. E esse é o problema computacional e, claro, ele vai especificar como que essas representações vão sendo sucessivamente transformadas até obter o estado final, que são as nossas percepções acerca do mundo. Então, isso é a aplicação da modelagem computacional para poder entender a visão. A visão está sendo entendida aqui em termos puramente computacionais. Eu vou identificar o algoritmo passo a passo, por meio do qual eu saio de uma representação mais primitiva, as imagens retinais, e chego em uma representação mais rica, onde eu vejo objetos recheados de propriedades e imerso no espaço tridimensional. Bom, um experimento acerca do qual eu pretendo falar um pouco aqui para vocês também é esse, acerca do conceito de objetos em bebês. Aqui é interessante falar um pouquinho antes da perspectiva, que a perspectiva que era hegemônica no período, era a perspectiva do Piaget, e contra a qual esse experimento tem algumas coisas a dizer. A perspectiva do Piaget, dada a sua teoria acerca do desenvolvimento das capacidades cognitivas da criança, a capacidade conceitual específica, ela é mais tardia. Antes dos 2, 3 anos de idade, a gente não encontra capacidades conceituais bem desenvolvidas na criança. A capacidade de abstração, ela emerge bem depois. Você tem, nesses primeiros 2 anos de vida da criança humana, é uma exploração sensório-motoras. Então, a criança vai associando os seus movimentos às percepções que ela tem, criando, então, uma série de esquemas sensório-motores, no meio dos quais ela já vai, claro, tornando o mundo mais familiar a ela. Mas ela ainda não tem a capacidade de abstrair desses esquemas sensório-motores a noção, por exemplo, mais geral de objeto, ou a noção, por exemplo, de um livro como um tipo em geral. Veja que com uma noção como a de um livro eu posso identificar esse objeto que eu estou vendo aqui hoje
como sendo o mesmo objeto que eu estou vendo, que eu verei amanhã, né? Este livro que está aqui hoje sobre a mesa é o mesmo livro que estará aqui amanhã sobre a mesa. Mas eu preciso já ter esses conceitos para poder fazer essas alegações, afirmações, ou para ter esses pensamentos. Enquanto eu só tenho esquemas sensório-motores, é difícil ainda fazer essa extrapolação de que o objeto que eu estou vendo aqui hoje é o mesmo objeto que estarei vendo aqui amanhã. Eu posso dizer que eu tenho um fluxo de sensações que estão mais ou menos coordenados com os movimentos que eu faço, e amanhã eu vou ter um outro fluxo de sensações mais ou menos coordenados com os movimentos que eu fizer. E uma prova que o Piaget sugeriu, né, para ausência, né, de capacidades conceituais nesse período era o seguinte: bom, pega um bebê, pega um objeto qualquer que esteja chamando a atenção desse bebê. Então a criança está atenta, está ali olhando para aquele objeto, está brincando com ele. Pega esse objeto, né, coloca, né, sobre a mesa e coloca um pano sobre esse objeto. A criança não vai ficar muito perplexa. Ela não vai tentar tirar o pano para encontrar o objeto. Por quê? Porque ela não tem ainda o conceito de algo que permanece ao longo do tempo. Se ela tivesse isso, ela procuraria, né, o objeto por trás do pano. Então é como se ela tivesse simplesmente passado de um fluxo de sensações para outro fluxo de sensações. Nada de muito perturbador, nada de muito inusitado estaria acontecendo. Ela ainda está se familiarizando, né, com as relações, né, com as associações entre percepções e movimentos. Então ela está formando simplesmente esquemas sensório-motores. Não está ainda abstraindo e obtendo conceitos acerca das coisas que ela encontra no mundo. Bom, mas esse experimento aqui mostra que talvez seja um pouquinho diferente. Esse experimento, a partir, né, dessa foto que eu vou explicar logo adiante, a partir desse experimento, talvez se sugere que crianças de 3 a 4 meses já tenham a noção de objeto. Então você tem um anteparo, né, como vocês estão vendo aqui, e esse bonequinho, né, que vai passar por trás do anteparo, e a criança, né, de 3 a 4 meses está lá observando esse boneco. Então tem um período aqui para que se chame a atenção, né, da criança para esse boneco. E ao mesmo tempo também você está, né, os pesquisadores estão monitorando, né, o foco de atenção da criança, né, para onde que ela está olhando. Então esse boneco ele vem numa certa velocidade e passado um tempo, dada a velocidade com que ele veio, passando por aqui, é de se esperar que depois ele saia aqui e, de fato, na primeira rodada do experimento, né, o objeto sai do outro lado. Bom, acompanha-se os olhos da criança e o que é interessante é que a criança vai basicamente passando o seu olhar na mesma velocidade com que se esperaria que o objeto estivesse passando por trás, né, desse aparato. O que indica já que a criança parece ter a expectativa de que esse objeto continue existindo por trás desse aparato. E aí, quando ele sai do outro lado, a criança não mostra grande espanto. Mas fazendo isso uma ou duas vezes, na terceira vez a criança já fica emburrecida, né? Não tem nada de novo acontecendo, não tem nenhuma quebra de expectativa, isso não desperta mais a curiosidade da criança. É o que eles fazem. Você pega esse bonequinho, a mesma situação inicial, inicia o movimento, ele entra aqui atrás, aqui, sem que a criança veja, sem que a criança esteja ciente, troca-se esse objeto por um outro, por exemplo, um carrinho, algo bastante diferente, e continua aqui, e alguns segundos depois faz aparecer esse carrinho do lado de cá. A criança fica surpresa, ela mostra uma atenção, ela fica procurando, ela fica curiosa. E a explicação é que há uma quebra aqui de expectativa. Qual a expectativa? A expectativa de que o objeto, né, perdura ao longo do tempo e ele não muda as suas propriedades, quase todas elas, magicamente, né, como aconteceu. Nesse caso, supostamente isso gera uma situação de perplexidade que a gente vê na criança, na sua curiosidade demonstrada, né? Então, várias outras maneiras de fazer esse experimento, né? Vocês podem ver nesses vídeos aqui que eu coloquei, um em inglês, tem outro em espanhol também, basicamente tenta demonstrar exatamente a mesma coisa. Então tem aquilo que chama de um princípio de permanência, que parece, alguns vão sugerir,
ser inatos e que corresponderia a uma espécie de conceito primitivo de objeto que crianças tão cedo quanto 3 meses a 4 meses já exibem. Quer dizer, mas foi aprendido durante os 3 primeiros meses. O problema é que nos primeiros 3 meses a criança, na verdade, está maturando o seu sistema visual, de tal modo que é difícil dizer que ela, de fato, aprendeu a ter esse conceito, ao invés de que ela já tinha ele desde o início, e é o que, na verdade, estrutura a sua capacidade de organizar as sensações que ela possui ou que ela tem em função das suas interações com o objeto. Claro que isso é passível de discussão, sem dúvida, mas boa parte dos psicólogos que trabalham com esse experimento estão sugerindo que, de fato, parece que as crianças elas têm essa capacidade inata de detectar certas estruturas como tendo essa propriedade, né? Elas permanecem ao longo do tempo, elas projetam, né, digamos assim, então, essa representação geral de objeto, esse conceito de objeto, na estruturação da sua experiência. Então, eu só vou colocar aqui uma passagem que é interessante, porque a noção de representação acaba sendo importante aqui. Porque ela vai dizer o seguinte, né, a Feixo, nesse artigo, o conceito de objetos em bebês. Eu concordo que pesquisa sobre implementação neuronal das representações de objetos é crucial para entender tanto o formato da representação de objetos em bebês, quanto como o cérebro humano jovem codifica todos os aspectos relevantes de um objeto no seu ambiente. O que ela está querendo dizer aqui? Primeiro, ela está sugerindo, olha, crianças já têm essa expectativa de que os objetos duram ao longo do tempo. Então, elas já têm uma representação acerca de algo que perdura ao longo do tempo. Essa representação ela está sendo, de alguma maneira, aplicada às experiências que ela tem. E, por isso mesmo, há essa quebra de expectativa quando o que sai do outro lado é um objeto completamente diferente. Só que isso é só o início de uma série de pesquisas que ainda precisam ser feitas para que a gente entenda qual que é o formato dessa representação. Ela é simbólica, ela é imagética? Como que as crianças têm esse conceito de objeto? Aqui só tem uma suposição vaga e geral que ainda precisa ser especificada. Mas veja, é especificado em termos dessa noção de representação. Então, o que eu estou querendo simplesmente sugerir aqui, que eu acho que esse texto é um bom exemplo, é como que esse paradigma, que é o cognitivismo clássico, coloca a noção de computação e a noção de representação como os elementos centrais de pesquisa, eles vão estruturando as perguntas que vão sendo feitas e vão engendrar uma série de outras investigações. Como ela está dizendo aqui, a gente precisa entender qual que é o formato dessa representação. É imagético? É simbólico? Qual que é? Por quê? Porque dependendo do formato, eu posso ter um ou outro tipo de operação sobre essas representações. É o segundo passo. Como que ela aplica isso sobre as suas experiências? Como que ela está codificando, né, os aspectos relevantes de um objeto no seu ambiente? Para isso, eu preciso entender qual que é o tipo de representação que ela tem, para poder aplicar também a noção de computação. Quais são os tipos de operações que ela está fazendo sobre essas representações? Só então eu vou ter, claro, um entendimento mais adequado de como as crianças efetivamente têm conceitos acerca de objetos. Crianças aqui de 3 já a 4 meses. Então, não há essas pesquisas aqui ainda, esse detalhamento todo, mas há a sugestão de que esse detalhamento será feito em termos de representação e da noção de computação sobre representação. Então, aqui é um bom exemplo de como que essas noções centrais do cognitivismo clássico já estão estruturando as perguntas que serão feitas e que serão respondidas no interior desse programa, né, digamos assim, de pesquisa. Aqui é só uma passagem que aparece, que eu chamo a atenção para vocês, curioso, que ela menciona o Fields, um filósofo, que justamente fez essa crítica que ela
aparece nessa passagem acima, né, ele vai criticar, você ainda não disse muito sobre as representações, ela está concordando, né, de fato, eu preciso especificar isso melhor, isso é justamente o que pesquisas futuras irão fazer. Mas ela está aqui fazendo pelo menos essa concessão, né, da importância que tem de filósofos também se interessarem sobre esses assuntos, né, e participarem também da pesquisa conjunta aqui sobre os detalhes que estão envolvidos nessa capacidade cognitiva que crianças já exibem, né, de rastrear objetos como perdurando ao longo do tempo. Né? Então, são duas, como eu já mencionei, as principais suposições do cognitivismo clássico, que é o primeiro paradigma que a gente vai investigar e que é o paradigma que dá origem, né, digamos assim, às ciências cognitivas. Quando ela surge na forma do cognitivismo clássico, com duas suposições gerais. O computacionalismo, que é a ideia que os nossos processos mentais vão ser entendidos em termos computacionais, ou seja, em analogia com algoritmos, né? A gente vai entender, então, inferência, manipulação de imagens, percepção, emoção, se for o caso, né? Se ela for entendida como um processo cognitivo, isso é algo em disputa, né? Mas se for o caso, em termos de processos computacionais. Eu tenho que identificar qual é o problema computacional que essa capacidade cognitiva está tentando resolver. E qual é o algoritmo por meio do qual esse problema computacional poderia ser resolvido. E o segundo princípio é o representacionalismo. Nossos estados mentais, eles vão ser entendidos em termos de representações, algo muito análogo, né, quando a gente pensa, né, nos softwares, algo muito análogo às estruturas de dados. Né? Então, uma lista, por exemplo, é uma estrutura de dados, uma árvore, né, filogenética, por exemplo, é uma estrutura de dados. Então, eu penso que as representações elas são bem análogas às estruturas de dados. Por isso mesmo, né, o computador como um todo, né, o sistema computacional como um todo, de fato, está sendo fortemente tomado aqui como uma metáfora para a gente poder entender a mente. Né? Estados mentais como crença, pensamento, uma percepção, são uma forma quase de estrutura de dados. E esses estados mentais eles são transformados, né? Eles passam de um aos outros segundo determinadas operações, que são os processos mentais, né? As inferências e as manipulações que se faz acerca das representações. Então, esses dois princípios compõem o cognitivismo clássico. E a gente vai discutir eles com cuidado, com calma, nas próximas aulas, quando a gente entrar aqui no cognitivismo clássico. Bom, com essa primeira parte, eu só quis chamar a atenção de vocês para o que é, né, que entendimento a gente pode ter das ciências cognitivas. É um empreendimento empírico, como eu mencionei, é um esforço interdisciplinar e que tem como objeto a mente, tanto a sua parte sensitiva quanto a sua parte intelectual. Mas, sobretudo, essa parte intelectual que parece ser mais facilmente, pelo menos nessa primeira abordagem, o cognitivismo clássico, abordada a partir desses dois princípios, né, o computacionalismo e o representacionalismo. Eles parecem oferecer um programa para a gente entender, né, os meandros da cognição e da mente. Então, entendida agora como um fenômeno que faz parte do mundo material, a gente tem agora como investigar, né, usando essa abordagem. Isso é o que está sendo introduzido de fato, né, de novo pelas ciências cognitivas, quando a gente contrapõe, bom, a filosofia da mente já não estava interessada na mente, bom, estava, mas ela não tinha um programa de pesquisa, agora a gente tem um programa de pesquisa, a gente tem perguntas mais específicas para serem colocadas, né? Não, qual que é a função cognitiva que, por exemplo, inferências realizam? Qual é o algoritmo por meio do qual essa função cognitiva será realizada? Quais são as representações necessárias para que esse algoritmo ele possa funcionar? Então, especificando esses três elementos, eu vou aumentando o meu conhecimento, por exemplo, dessa capacidade cognitiva, né? A capacidade de realizar, por exemplo, inferência. Então, tem um programa de pesquisa. Bom, é um programa de pesquisa que supõe que a mente ela faz parte do mundo material e por isso mesmo os métodos empíricos podem ser utilizados também para poder testar as hipóteses que forem sendo colocadas. Então isso é o que há de diferente, de novo,
em relação a pesquisas e, enfim, em relação a reflexões que já vinham sendo feitas, né, desde sempre pelos filósofos acerca da mente. Então, maneira diferente de abordar a mente e a cognição. Só para dar um exemplo, está lá no texto do Taggart, tem vários outros, eu não vou passar todos eles aqui, vocês vejam com calma depois. Mas se, por exemplo, a gente quisesse explicar as inferências, né? Que as pessoas fazem, as inferências que elas fazem. Nesse paradigma, né, do cognitivismo clássico, como que a gente iria explicar isso? Bom, primeiro a gente supõe que essas pessoas elas têm certas representações mentais que são muito similares às sentenças no cálculo de predicados. Então, as premissas, né, digamos assim, podem ser formuladas em termos simbólicos, muito próximos àquela que a gente encontra no cálculo de predicados, que vocês aprenderam lá em lógica. Há uma série de procedimentos, que são as regras de inferência, que vocês viram também, né? As formas válidas, né? Por exemplo, de dedução, ou as formas de inferência, no caso da indução. São maneiras pelas quais a gente, por exemplo, dada duas sentenças, eu passo para uma terceira, né? Quais são as passagens legítimas. Então, são procedimentos que eu aplico sobre uma determinada representação para poder obter uma terceira representação. E através disso, eu consigo explicar, então, como que as pessoas fazem as inferências que elas normalmente fazem. Veja que eu estou usando aqui a noção de representação e a noção de computação. Os procedimentos, as regras de inferência são operações que eu faço sobre representações. Isso nada mais é do que computação. A gente vai ver isso um pouco mais em detalhes nas aulas seguintes, mas basicamente é a aplicação desses dois princípios para poder explicar o que ocorre quando alguém está realizando uma inferência. E a ideia é que isso vai sendo aplicado para todas as outras nossas capacidades cognitivas. A capacidade perceptiva, como eu já disse no caso do David Marr, também outras capacidades mentais, a capacidade de imaginação e assim por diante. A ideia aqui é ter um esquema geral, um programa de pesquisa por meio da qual a gente pode levantar uma série de questões mais particulares que vão, de fato, desvendar os mistérios acerca da cognição. Ok?